Ok, pessoal, então na primeira parte da aula nós vimos como projetar os filtros de Butterworth. Então nós vamos fazer a mesma coisa agora para os filtros de Chebyshev. Então consideremos um filtro passa-baixas de dois elementos, indutor e um capacitor. De novo aqui a gente tem a fonte com a sua impedância interna e a carga, assumindo uma impedância de fonte de 1 ohm, ok? Vamos projetar um filtro com ondulações uniformes, então Chebyshev, com frequência angular de corte ωc igual a 1 radiano por segundo. A razão de perda de potência, tá? Perda de inserção, o PLR, fazendo K igual a 1 e N igual a 2, a gente obtém disso daqui. Substituindo K igual a 1, aqui esse termo aqui vai se tornar 1. Esse termo aqui vai se tornar 1 e a gente vai ter o polinômio de Chebyshev de grau 2. Né? Então isso aqui vai acabar ficando 1 mais o polinômio de Chebyshev ao quadrado, tá? De ω sobre ωc. Não é isso? Então a gente, nesse ponto, precisa calcular aqui o polinômio de Chebyshev elevado ao quadrado. Então nós vimos que o polinômio de Chebyshev é expresso matematicamente dessa forma aqui, tá? O de grau 0t0 de x, né? Som de x é igual a 1, o t1, né, é x, e a partir de n igual a 2, né, o t2 e o t3, você tem essa expressão recorrente aqui, onde o Tn, né, vai ser 2 vezes x vezes Tn menos 1, menos Tn menos 2. Tá? Então vamos fazer isso aqui, né, para o T2, que é o próximo elemento aqui. Então se esse cara aqui fosse o T2 de x, o que, que a gente teria? Né? 2x vezes n menos 1 vai dar T1, né? Tn menos 1 vai dar T1, porque n é igual a 2. Então do T1 de x, tá? Menos Tn menos 2, né, n de novo é igual a 2, vai ser o T0 de x, menos o T0 de x. Então, portanto, você vai ter o quê, né? T2 de x, tá? Para n igual a 2, T2 de x vai ser 2x vezes o T1 de x, que é x, 2x vezes x dá 2x quadrado, que está aqui, menos T0 de x, né, menos 1. Ok. Mas o que a gente precisa não é o polinômio de segundo grau, e sim ele ao quadrado. Né? Então, vamos elevar isso aqui ao quadrado, e elevar, né, portanto, o lado direito ao quadrado também. O que, que a gente vai ter? Né? Primeiro termo ao quadrado vai dar 4x à quarta. Depois você vai ter 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 2 vezes 2x quadrado vezes menos 1. Tá? Isso vai nos dar menos 4x ao quadrado. E por fim, a gente vai ter, né, mais o quadrado do segundo termo aqui. Então, mais 1 ao quadrado vai dar simplesmente mais 1. Tá? Agora, se a gente lembrar que o x aqui é ω sobre ωc, e ωc a gente está fazendo normalizado igual a 1, isso aqui vai se tornar, né, 4 vezes ω quarta, tá? Substituindo x por ω, menos 4ω ao quadrado mais 1. Perfeito? Ok, pessoal, então notem que esse é o polinômio de Chebyshev de segundo grau ao quadrado, tá? Mas na expressão para PLR, esse termo aqui, né, que está multiplicado por K ao quadrado, como K é igual a 1 vai ser só ele aparece somado a 1. Então se a gente somar 1 aqui, a gente vai ter 2, tá, por causa desse 1 aqui, menos 4ω ao quadrado, mais 4ω à quarta. Então está aqui a razão de perda de potência, exatamente isso daqui, tá? Aí, de forma similar aí, né, o que a gente fez para o filtro de Butterworth, a gente vai comparar isso, né, com a expressão aqui para a PLR obtida para o filtro com os dois elementos, tá, de ordem 2 com o indutor e o capacitor. Tá, de forma a tornar, né, essa expressão aqui igual a essa resposta que a gente deseja, que agora é de Chebyshev. Tudo bem? Então, você tem aqui, né, um termo em ω quarta, um termo em ω segunda, tudo bem, né? E a constante aqui, em termos de ω, é 2. Então, você tem 1 aqui. Portanto, esse termo aqui, né, tem que dar para a gente ver que é esse termo em evidência vezes 1 menos r, né, entre parênteses elevado ao quadrado, tem que dar 1. Porque daí, somado com esse outro 1 aqui, isso vai dar 2. Tá? Então, para isso dar 1, o numerador tem que ser igual ao denominador. Né, 1 menos r entre parênteses ao quadrado tem que ser igual a 4r. Tá? Se a gente expandir, resulta nisso daqui, que a gente pode resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. E você tem duas soluções, só que só uma vai ser viável, só uma vai ser plausível, que é essa 5,83. Tudo bem? Seguindo aqui, tá? Você tem o seguinte, tá? Além
do R, né, e da constante ser igual a 2, você tem esse termo multiplicando o ômega ao quadrado tem que dar menos 4. Então, portanto, isso significa que esse termo aqui, vezes 1 sobre 4R, né, tem que dar menos 4. Tá? Então, é isso que está escrito aqui, substituindo R por 5,83. Né? Aquele numerador pelo denominador lá 4R tem que dar menos 4. Além disso, o termo em ômega quarta, né, tem coeficiente 4. Então, de novo aqui, RCL ao quadrado sobre 4R de novo tem que ser igual a 4. E isso está escrito aqui, né, substituindo R por 5,83, né, RCL ao quadrado sobre 4 de novo. R aqui tem que ser igual a 4. Tá? O sistema tem duas equações e duas incógnitas que são o quê? Né? C e L. Aparecem nas duas equações, uma vez que R já está determinado. Então deve ser determinado para encontrar C e L. Tá? Você vê que o R, 5,83, é diferente de 1. Então há um descasamento de impedância na interface com a carga, que pode ser solucionado com um transformador de quarto de onda ou qualquer outra rede de casamento de impedância. Então aí a gente determina o L e o C. Tá? Vou colocar aqui os valores direto da tabela. Essa tabela aqui vai nos dar, né, para a ordem 2, tá? O L seria esse valor aqui, né, o L normalizado, 3,1013, e o C é 0,5339. Tá? Você vê aqui a impedância da carga, né, descasada, como a gente comentou, com o valor mais preciso. Então, além disso, tá, cabe falar aqui, então essa tabela aqui, né, mostra os elementos do filtro, tá, para frequência de corte normalizado igual a 1 para ondulações de amplitude 3 dB. Né, isso significa ali o K igual a 1, porque daí na frequência de corte, né, o PLR vai dar 2, que é exatamente, né, 1 sobre PLR, 1 sobre 2 dá meio, né, que é 3 dB. Tudo bem? Então, isso daqui, para N igual a 2, para a ordem 2 você tem isso, mas tá, de novo, né, pessoal, aqui está tudo tabelado, tá? Vamos lembrar aqui, né, a gente usou essa configuração, começando para o filtro passa-baixo com indutor em série, né, um capacitor em paralelo, e já terminava aqui, você já tinha carga. Né, a resistência da carga, como termina em capacitor aqui, vai ser 5,81, né, e é isso daqui. Você poderia ter começado, né, com uma seção π, tá, e substituir os elementos. Lógico, né, primeiro o G1 seria a capacitância do capacitor, né, o G2 seria a indutância do indutor, mas você teria algo semelhante, tá? Só para lembrar, então as mesmas colocações cabem aqui para o filtro de Chebyshev. Se você quer, né, pode ser desejável em ondulações numa faixa menor ainda, isso vai implicar usar um K diferente, né, não igual a 1, e aqui está mostrado, tá? A mesma tabela, uma tabela similar para ondulações com amplitude menor de só meio dB, tudo bem? Então você vê aqui, né, você obtém valores diferentes e sempre, tá, para filtros de ordem par, no caso do filtro de Chebyshev, você tem essa questão de não haver um casamento de impedância. Você vê que sempre, né, o último G aqui é a impedância da carga, né, por exemplo, para um filtro de ordem 1 você teria só um elemento, né, teoricamente, e o G2 aqui, então só G1 e o G2 seria a impedância da carga, a resistência da carga, ou a condutância, dependendo da topologia. E daí para os filtros de ordem par você vê que é diferente de 1. Tá? O último elemento aqui, no caso de ordem 2, seria o G3, né? N mais 1 é 3, diferente de 1, né? Próximo de 2 aqui para 4, para N igual a 4, ordem 4, N igual a 6 e assim por diante. Né? Aqui para ondulações de 3 dB você tem a mesma coisa, né? A mesma observação, 5,81 aproximadamente, assim seguindo, tá? E é basicamente isso. Aqui são mostrados os gráficos da PLR em dB em função de ômega normalizado por ômega C, né? Para esses filtros de Chebyshev passa-baixas, similar a esse que a gente acabou de mostrar, né, o projeto. Para K igual a 1, né? Lembrando, K igual a 1 vai fazer com que a frequência de corte corresponda a uma PLR de 3 dB, né? Porque K mais 1 vai dar 2, e daí você vai ter 3 dB. Tá? E para K igual a 2, né? Que dá uma PLR na frequência de corte ainda maior, aqui próximo de 7, né? Entre 7 e 8 dBs, né? Não corresponde aos valores que a gente mostrou na tabela, né? Lá eram meio dB, tá? E 3 dB. 3 dB é esse aqui, né?
Mas aqui você tem um valor ainda maior, ao redor de 7 dB, né? Como você vê aqui. Então 7, 8 dB. E você vê, né, lógico, né, um filtro de Chebyshev, então tem banda passante aqui com ondulações uniformes. Tá? Quando você aumenta a ordem do filtro, então por exemplo a curva em azul escuro aqui é para N igual a 1, a gente projetou para N igual a 2, corresponderia a essa curva em vermelho aqui. Tá? A PLR na frequência de corte, né, que aqui seria normalizado igual a 1, ela vai coincidir com a amplitude da ondulação. Note isso, né, no filtro de Chebyshev. A mesma amplitude que a amplitude na frequência de corte é a amplitude da ondulação na banda passante. Tá? E daí conforme você vai aumentando a ordem, lógico, né, você vai tendendo a ter um corte mais abrupto, tá? Uma atenuação que cresce numa taxa maior aqui na banda de rejeição. Tudo bem? Para K igual a 2, né, você tem, de novo, né, uma amplitude na frequência de corte ainda maior, né, o que significa maior amplitude de oscilação na banda passante. Isso pode ser não desejável, né, às vezes é mais desejável aquela situação da tabela onde a amplitude da ondulação é meio dB, né, inclusive. Mas você tem transição mais abrupta do que para o filtro de Butterworth. Tá? Então aqui está mostrado, né, para N igual a 1 até 6, nesses dois casos. Além disso, é interessante, da mesma forma que a gente viu aí para o filtro de Butterworth, né, você olhar para esses gráficos desse tipo aqui. Então, que basicamente na banda de rejeição vai te dar a atenuação ou a PLR em dB. Porque, né, você pode querer que para alguma frequência na banda de rejeição acima da frequência de corte, você tenha um valor de PLR desejável. Né? Eu quero que numa frequência ali um pouco acima da frequência de corte, uma frequência X lá, sei lá, 3 GHz ou o que seja, eu tenho uma atenuação de 20 dB, eu preciso de um filtro que me garanta isso. Então você vai aqui ver, né, na frequência em questão, substitui na expressão, obtém o valor, vamos supor que dê meio aqui, eu quero que seja acima de 10 dB, então eu vou usar um filtro de ordem 10 ou superior. Tá? Essa informação que você tira desse gráfico aqui. Lembrando, né, que a gente já comentou, isso aqui corresponde a frequências, o valor de ômega aqui vai estar nessa faixa aqui dentro da faixa de rejeição. Então você tem curvas para 3 dB e para meio dB. Bom, pessoal, então na próxima aula nós vamos ver transformações de filtro que elas basicamente vão nos permitir obter filtros com outras impedâncias de entrada, então para casar com outra impedância da fonte da carga, tá? Então transformações para essa situação. E também transformações para você poder transladar, né, no espectro a frequência de corte, obter outros valores. Né? A gente calculou tudo para ômega C, se a gente observar, igual a 1, unitário. Né? Mas você vai projetar o filtro para ter uma frequência de corte, sei lá, de 3 GHz ou, dependendo do caso, uma frequência que você deseje. Então é possível pegar os valores, né, de indutância e capacitâncias projetadas e fazer um escalamento neles para que no final a frequência de cortes tem esse valor real que você deseja, não seja o valor normalizado. E, além disso tudo, tem transformações para você fazer com que esse filtro passa baixa projetado seja um filtro passa altas, ou um filtro passa faixa ou rejeita faixa. Tá? Então, de novo, vão ser transformações aí nos parâmetros do filtro, nas indutâncias e nas capacitâncias, que permitem fazer com que um filtro passa baixas projetado aqui se torne um filtro passa altas. Então, deixe passar frequências acima da frequência de corte aqui que foi projetada, né? E rejeite frequências abaixo. A mesma coisa, filtro passa baixas pode ser convertido para um filtro passa faixa, né? Ou rejeita faixa. Então, na aula que vem a gente vai ver como essa conversão basicamente é feita, tá ok? Então, até a próxima, obrigado pela atenção.